Bom dia, meu nome é Giovana e o nosso grupo sou eu e a Arima. O nosso texto é do Ciro Flammarion Cardoso. Ele fala sobre como elaborar um projeto de pesquisa. A primeira parte do texto, ele comenta sobre a identificação do problema, a formulação e a delimitação do tema de pesquisa. Então, antes de você fazer qualquer coisa para o seu projeto, você precisa descobrir qual tema será pesquisado e a partir de que tema que você vai procurar essa problemática a ser pesquisada. Para isso, é preciso buscar necessariamente uma lacuna a ser preenchida no conhecimento histórico ou uma falha do saber que já existe no conhecimento histórico. Quando você compreende isso para a elaboração do seu tema, você precisa iniciar uma fase de leitura. Então, uma fase de leitura base para tudo que você vai tentar colocar nesse projeto de pesquisa. Você vai buscar textos temáticos, textos teórico-metodológicos para isso que você está buscando, pensando em pesquisar. As lacunas e as falhas do pensamento, elas são importantíssimas para que você consiga chegar num tema sem ambiguidade. Então, quando você vai ter certeza daquilo que você está falando. Então, você vai delimitar o tempo, você vai delimitar o espaço e você vai delimitar o universo de análise. Então, as coisas que serão todas as outras coisas que vão estar em volta desse objeto específico de estudo. O Ciro Flammarion pontua 4 principais critérios. Primeiro, é o critério de análise. Então, qual a relevância social desse tema? Qual a relevância que existe para o presente? Porque a história ela não é só o passado, a história ela tem muito a ver com... Ela é uma ciência do presente também. E além da relevância social, que são suas motivações, basicamente, para fazer isso, tem a relevância científica. Então, como que isso que você está fazendo vai ser acrescentado à produção do conhecimento. O segundo critério é o critério de viabilidade, que são os recursos humanos. Então, vai desde a capacidade que você tem para elaborar aquilo que você está se propondo a pesquisar, quanto a quantidade de pessoas que vão estar dispostas a fazer essa pesquisa. A parte econômica, que é o financiamento e o recurso material para conseguir fazer aquilo. E o principal, além desses dois, o tempo disponível para se dedicar a esse projeto. O terceiro critério é o critério de originalidade. Então, quando você vai compreender se esse tema que você está se propondo a pesquisar, ele já foi pesquisado ou não. Então, existe essa possibilidade no critério de originalidade. E se é um tema que já foi pesquisado, como você vai pesquisar esse tema, sabe? Se você vai analisar novamente com uma documentação nova, se você vai buscar outros enfoques teóricos metodológicos, ou simplesmente refutar teses anteriores. Isso tudo dentro do critério de originalidade. E, por último, o quarto critério é o critério de interesse pessoal, que também é um dos principais, que são suas próprias motivações e a sua assimilação com aquilo que você quer pesquisar, sabe? Com você se identificar como um ser que os teus gostos importam para toda a dedicação que você vai conseguir colocar em cima do tema. O segundo ponto do texto são os objetivos do projeto. O Ciro Flammarion ele pontua 3 principais objetivos. São científico, então são objetivos acadêmicos. O segundo objetivo pode ser um objetivo pedagógico. Então, como isso que eu estou pesquisando implica na educação, por exemplo. E o terceiro objetivo podem ser outros, ou seja, diversos, porque a gente pode elaborar um projeto de pesquisa para inúmeras coisas.
Como, por exemplo, um museu será aberto daqui a um tempo e nós precisamos elaborar uma pesquisa para conseguir preencher o acervo específico desse museu específico. Então, o meu objetivo do projeto, ele não vai ser nem científico, então não é para o meio acadêmico, e ele não vai ser pedagógico, então não é para o âmbito educacional. Ele é um objetivo outro. A gente vai falar agora então sobre as hipóteses do trabalho ou heurísticas. Então, essas hipóteses são respostas provisórias que você vai dar para a sua problemática. Ela pode ser feita em uma hipótese central e subsidiárias ou só uma central. Essas hipóteses subsidiárias, elas serviriam para você responder a tua hipótese central de maneira mais detalhada ou com pontos importantes, né? Essas hipóteses, elas têm que ter têm pré-requisitos. Então, ela tem que ter um caráter geral ou um caráter particular, mas nunca pode ser singular. Isso quer dizer que ela tem que servir para responder a todos os casos daquela hipótese, a parte dos casos, mas nunca pode ser sobre um caso só, né? Nesse caso, ela não seria considerada uma resposta válida. Ela também tem que ser verificável, né, a partir dos documentos que você seleciona. E nesse sentido, a hipótese pode também te ajudar a selecionar as fontes e documentos e o método como você vai analisar as suas fontes. Porque quando você propõe a hipótese, você vai também já pensar em que documentos você vai usar para respondê-las, né? E aí assim responder a tua problemática. Elas ordenam, então, né, os fatores ou as variáveis que você vai analisar para responder a tua problemática. Essas hipóteses, elas nunca podem ser empíricas, então você nunca pode dizer, a produção de tal coisa aumentou X% no período Y, né? Isso seria uma afirmação empírica. A hipótese, ela serve para você relacionar os fatores que estão envolvidos nisso. Então, seria a produção aumentou no período Y devido a fatores A, B, C ou D, né? E aí a demonstração de como isso se deu devido a quais fatores. As hipóteses afirmativas, elas são mais úteis do que as negativas, né? Através das hipóteses afirmativas, você tem uma resposta mais substantiva. As negativas, você só vai conseguir provar se não tiver nada que negue, né? Que negue aquilo que você propôs. Devem ser claras e concisas, né? E respeitar o método que você usou para analisar essa hipótese, para afirmar essa hipótese. A gente tem que pensar que a história, né, não é feita de fatos únicos e irrepetíveis, então, e sim o estudo da totalidade social, né? Então, a hipótese, ela vai, dentro da história, ela sempre vai analisar as entrelinhas da história, né? Para não se tornar também uma história positivista, né? Então, a gente vai analisar a totalidade do social. E ela preconiza as mudanças da história e não simplesmente os fatos acontecidos. Em relação ao quadro teórico, a base teórica ela pode ser implícita ou explícita, mas é bem mais interessante que ela seja explícita para que se possa controlar, analisar o que está sendo proposto ali. Inclusive no livro aparece a opção de você colocar a teoria, né, o quadro teórico, antes da justificativa e das hipóteses, para ficar mais claro como que você chegou na problemática, como que você chegou nas hipóteses. Em relação a essa teoria, diz no livro também que não se espera que a pessoa explique essa teoria, né, porque quem está analisando o teu trabalho, a tua pesquisa, já conhece essas teorias, então não se deve explicar como a teoria funciona, e sim que você formule claramente a tua opção, ligando o teu tema às hipóteses vinculados à teoria que o método, o quadro teórico que você escolheu para a sua pesquisa. A metodologia a ser escolhida, ela depende de alguns fatores: da modalidade do tema que você vai analisar, da teoria que você vai partir, das hipóteses que você elaborou e da documentação que você tem disponível. Então, você deve, no teu projeto de pesquisa, explicar como que você pretende verificar essas hipóteses partindo das tuas fontes e com qual metodologia.
Então, você precisa se referir tanto à metodologia ampla, né, a ideia geral, teórica sobre aquela metodologia, e também a técnicas bem mais específicas sobre como você vai analisar as suas fontes usando a determinada metodologia. O ponto 6 é o cronograma de execução, e ele estará dentro do seu projeto como um quadro ou uma tabela, para determinar e para organizar o tempo que você vai empregar na sua pesquisa. Então, você vai organizá-lo de acordo com o tempo de leitura, o tempo de averiguação das fontes e assim por diante durante todo o período de tempo que você pretende realizar essa futura pesquisa. No 7º ponto, ele fala sobre a bibliografia. Então, como eu vou colocar todas essas bases que eu estou tendo para a escolha do meu tema, para a elaboração do meu projeto na bibliografia, e ele comenta que existe uma certa ordem. Então, a primeira seriam as fontes primárias impressas. Então, a primeira coisa que você vai colocar no seu projeto, na bibliografia do seu projeto, é a fonte que você está utilizando para todo esse desenvolvimento, para que aconteça a pesquisa. Em segundo lugar, as obras de caráter teórico-metodológico. Então, tudo que eu vou usar para conseguir analisar essa minha fonte. O terceiro tópico que tem que estar dentro da bibliografia são as obras gerais sobre o tema. Então, tudo que eu li para que eu conseguisse compreender aquele momento específico, delimitado no tempo e no espaço específico em que eu vou empregar minha pesquisa. E por último, as sessões temáticas, que podem ser diversas. Então, dentro do meu tema, eu estou pesquisando, além do meu objeto, para eu conseguir dar credibilidade a esse meu objeto e a essa minha pesquisa, eu preciso de vários outros elementos. E para compreender esses outros elementos que vão dar forma e credibilidade a esse meu objeto, eu preciso entendê-los também. Então, a seção temática ela é onde você vai colocar as bibliografias que você utilizou para entender esses outros elementos que estão envoltos ao seu projeto, ao seu objeto de pesquisa no projeto. Então, agora sobre a conclusão, o projeto de pesquisa deve ser algo maior do que uma obrigação institucional, né? Ele deve realmente servir para algo que seja do teu interesse, algo que você realmente queira pesquisar e guiar a execução dessa tua pesquisa. Ele não deve ser muito longo, mas tem que ter uma formulação clara de todas as justificativas, hipóteses e decisões diversas. Da mesma forma, o autor coloca que, em geral, a justificativa, caso ela seja original ou se não, a formulação das hipóteses são as partes que mais demandam redação no projeto de pesquisa, né? Então, essa seria uma parte que que a gente teria que escrever um pouquinho mais para dar conta de justificar e estabelecer qual vai ser o plano, né, para fazer esse projeto de pesquisa através das hipóteses. É isso.